Questão 10 do Exame de Suficiência 2 de 2019. Analise as afirmativas a seguir. No exercício de 20x3, a companhia Beta apresentou um lucro líquido de 280 mil. Parte desse lucro líquido, ou seja, 37,5%, foi obtido por meio de uma operação de venda de mercadorias para a companhia Alfa. No encerramento do exercício social de 20x3, todas as mercadorias adquiridas nessa operação de venda ainda constavam no estoque da companhia Alfa. A companhia Alfa detém 25% de participação do capital social da companhia Beta, sendo este o único investimento da companhia Alfa em outras sociedades. Com essa participação, a companhia Alfa exerce influência significativa sobre a companhia Beta, mesmo sem controlá-la. A companhia Alfa não é controlada individualmente ou em conjunto e não sofre influência significativa de outras companhias. Considerando as informações apresentadas e o que dispõe a Norma Brasileira de Contabilidade ITG 09-R1, demonstrações contábeis individuais, demonstrações separadas, demonstrações consolidadas e aplicação do método de equivalência patrimonial, no encerramento de X3 pode-se afirmar que... E aí ele dá as opções da questão. Vou passar para o Word para a gente começar a solucionar a questão. Bom, o CPC que trata de investimento em coligada, controlada ou controle em conjunto é o CPC 18. Deixa eu abrir aqui o CPC 18. Então, aqui, investimento em coligada, em controlada e empreendimento controlado em conjunto, CPC 18. O que esse CPC ele informa? Aqui nas definições, ele diz o seguinte: o que é uma coligada? Coligada é a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa. Então, nós temos que pensar em uma investidora, uma empresa investidora, que compra parte do capital de uma outra empresa, que é, no caso, a investida. Tá? Então, a investida ela pode ser controlada, ela pode ser coligada. Coligada, como o CPC 18 informa, é a entidade sobre a qual o investidor tem a influência significativa. Então, se for comprovado que a empresa investidora ela tem influência significativa na empresa investida, a investida é uma coligada. Tá? Bom, controlada é quando a investidora tem o controle, né, da empresa investida. Então, a investida é uma controlada e, por sua vez, a investidora é uma controladora. O controle em conjunto, como está escrito aqui, é o compartilhamento contratualmente convencionado do controle de negócio, que existe somente quando decisões sobre atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle. Tá? Então, esse é o controle conjunto. O que acontece? Quando a investida é uma coligada, uma controlada ou há um controle conjunto, o método de avaliação do investimento é o método de equivalência patrimonial. E que é o método de equivalência patrimonial? O CPC 18 ele faz uma definição. É o método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e a partir daí ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da investida. As receitas ou as despesas do investidor incluem a sua participação nos lucros ou prejuízos da investida. E os outros resultados abrangentes do investidor incluem a sua participação em outros resultados abrangentes da investida. De forma resumida, o que acontece? O método de equivalência patrimonial, diferente do método de custo, né, ele inicialmente, né, o investimento ele é tratado pelo custo, é reconhecido pelo custo. Mas pelo método de equivalência patrimonial, o que ocorre no PL, as mudanças que ocorrem no PL da investida, elas vão refletir de forma proporcional à sua participação no investimento da investidora. A definição aqui de coligada, ela pressupõe que a entidade investidora tem uma influência significativa sobre a investida. O que seria essa influência significativa? Tá aqui na definição. É o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas. Mais especificamente, aqui no item 5, o CPC ele informa quando há uma influência significativa. Tá? Então, item 5 e item 6. Né? Então, item 6 aqui, a existência de influência significativa por investidor geralmente é evidenciada por uma ou mais das seguintes formas. Se há representação no conselho de administração ou na diretoria da investida, se há participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive em decisões sobre dividendos e outras distribuições,
se há operações materiais entre o investidor e a investida, se há intercâmbio de diretores ou gerentes, se há fornecimento de informação técnica essencial. Isso daí caracteriza que há influência significativa. Com relação à participação, pressupõe que se a investidora tem 20% do capital votante da investida, pressupõe que ela tem uma influência significativa. Claro que ela pode não ter, e isso aí tem que ser informado. Se tiver influência significativa, a investida é uma coligada. Então, tem que ser avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Bom, voltando à questão, ele diz o seguinte: no exercício social de X3, a companhia beta apresentou um lucro líquido de 280 mil. Parte desse lucro foi obtido por uma operação de venda para a companhia alfa. Então, o que acontece? A companhia alfa, ela detém participação da companhia beta. Então, ela é investidora e a companhia beta é investida. Como tem influência significativa e não há o controle, a investida é uma coligada. Isso quer dizer o quê? Olha, a avaliação do investimento vai ser pelo método de equivalência patrimonial. Ponto. Então, o que ocorre no PL da companhia beta? Isso acaba influenciando a companhia alfa. Então, por exemplo, um lucro na companhia beta gera uma receita de equivalência patrimonial na companhia alfa. Por sua vez, um prejuízo na companhia beta gera uma despesa de equivalência patrimonial na companhia alfa. Além disso, o que é colocado no exercício? Que houve uma operação intercompanhia. O que é essa operação intercompanhia? Quando a investidora vende para a investida ou quando a investida vende para a investidora. Há uma operação intercompanhia. E também há a figura, no caso aí, do lucro não realizado. O lucro não realizado é o lucro decorrente de operação intercompanhia que ainda está apresentado no balanço patrimonial de uma das empresas, da investidora ou da investida. Ou seja, se a empresa alfa comprou de beta, né, e não revendeu no mesmo exercício para terceiros, né, o que comprou, nem parte do que comprou, há a figura ali do lucro não realizado. Tá? E por que isso é importante entender o lucro não realizado? Porque, para fins de MEP, o lucro não realizado tem que ser retirado do cálculo. Bom, e aí há transações que são ascendentes e há transações que são descendentes. Tá? A transação ascendente é quando a investida vende para a investidora, que é o caso aí. Beta vendeu para alfa, beta é a investida, e ela vendeu para alfa e gerou um lucro nessa venda, um lucro que ainda está, né, de um estoque que ainda está no balanço de alfa. Então, é um lucro não realizado. Existe também a transação descendente, quando a investidora vende para a investida. Isso é importante identificar se a transação é ascendente ou descendente, porque dependendo do tipo de transação, a forma de cálculo do MEP vai ser diferente. Também há uma diferença se a empresa é uma coligada ou controlada. Porque para fins de MEP, o lucro não realizado é retirado da coligada proporcional à sua participação, a participação que a investidora tem na investida. No caso, quando está trabalhando com controlador e controlada, o lucro não realizado é retirado 100% do cálculo para fins de MEP. Bom, fiz um resumo aqui. Esse é um assunto bem mais extenso, mas tentei resumir. Alfa, que é a investidora. Só para organizar aqui, beta é a investida. No caso aqui é uma coligada por ter influência significativa. Vamos às informações. Alfa, ela detém 25%. Alfa detém 25% de beta. Não tem outro tipo de investimento, não sofre influência significativa e nem controle de outras empresas. Beta apurou um lucro líquido do exercício no valor de 280 mil. Só que parte desse lucro é proveniente de uma operação intercompanhia em que beta vendeu para alfa e gerou um lucro. E esse lucro ele é todo não realizado porque alfa ainda está com essas mercadorias em seu estoque, não revendeu todas as mercadorias. Se tivesse revendido parte das mercadorias, parte seria lucro não realizado. Mas no caso aqui, o lucro não realizado vai ser todos esses 37,5%. Então, lucro não realizado
vai ser 280 mil vezes 37,5%. Fazendo essa conta, chegou ao valor de 105 mil. Então, esse é o lucro não realizado. Bom, lembrando que é uma coligada. Então, se é uma coligada, esse lucro não realizado vai ser retirado do cálculo, né, para fins de MEP, proporcional à participação que alfa tem em beta. Então, como é que é o cálculo do MEP? Método de equivalência patrimonial. Eu parto do lucro líquido da investida, 280 mil. Se não tivesse a figura do lucro não realizado, eu aplicaria os 25% em cima desse valor e calcularia a receita de equivalência patrimonial. No entanto, há a figura do lucro não realizado. E, além disso, é uma investida. Então, eu retiro o lucro não realizado. Deixa eu colocar para cá. Eu retiro o lucro não realizado no valor de 105 mil. Isso vai gerar um lucro ajustado para MEP, né? Para fins de MEP, no valor de 175 mil. Agora, eu verifico o percentual de participação. Retiro o percentual de participação. Então, eu multiplico aqui por 0,25. Bom, e aí eu chego ao resultado de equivalência patrimonial no valor aí de 43.750. Ou seja, teve uma receita de equivalência patrimonial de 43.750. Bom, caso a empresa fosse uma controlada, como é que seria esse cálculo para fins de MEP? Esse cálculo para fins de MEP. Primeiro, o que eu faria? Eu teria o lucro líquido da controlada, aplicaria o percentual de participação em cima desse lucro líquido e depois, né, desse lucro ajustado, eu retiraria o lucro não realizado. Porque aí, fazendo essa conta, o lucro não realizado para a controlada seria retirado 100%. Nesse caso aqui, quando eu retiro e aplico o percentual depois do lucro ajustado, eu estou retirando, na verdade, 25%, né, desse lucro não realizado. Tá? Porque é coligada. Agora nós já temos as informações para chegar à resposta. Então, letra A, o lucro líquido ajustado para fins de equivalência patrimonial é 210 mil e o resultado de equivalência patrimonial é 78.750. Não, não é isso. O lucro líquido ajustado para fins de equivalência patrimonial é 175 mil e o resultado de equivalência patrimonial é 70 mil. Não, o lucro líquido ajustado é realmente 175, mas o resultado de equivalência patrimonial não é 70 mil. O lucro líquido ajustado para fins de equivalência patrimonial é 210 mil e o resultado de equivalência patrimonial é 52.500. Não. O lucro líquido ajustado para fins de equivalência patrimonial é 175 mil e o resultado de equivalência patrimonial é 43.750. Certinho, a resposta da questão é a letra D.